O Pará tem o quinto maior rebanho bovino do Brasil, com cerca de 24 milhões de cabeças, que representam 9,4% do efetivo nacional. O Pará também se destaca com o maior rebanho bubalino do país, sendo a cadeia produtiva da pecuária a mais estruturada, contendo 33 frigoríficos e 53 laticínios operando. A previsão, dentro de um cenário tendencial, é de que até 2031 o Pará tenha 28 milhões de cabeças, distribuídas em 20 milhões de hectares de pastagens. A atividade pecuária é a terceira mais rentável no estado. O faturamento médio anual é de 2,7 bilhões de reais. Gera cerca de 40 mil empregos diretos e em 51% dos municípios é a principal fonte de renda. R$ 30% deste rebanho está em propriedades familiares, que também produzem quase todo o leite comercializado no estado. Aqui é praticada a pecuária de corte, voltada para a produção de carne para o consumo humano, e a pecuária leiteira, que fabrica leite e derivados, como queijos e iogurte. A pecuária começou a ser praticada no Brasil ainda no século XVI, junto com o processo de colonização. Os animais davam apoio nos engenhos, servindo como força motriz e fonte de alimentação para os trabalhadores. Com a expansão da lavoura de cana, os rebanhos foram se afastando da área agrícola e passou a ser praticada no interior do país. No século XVIII, já estava presente em todas as regiões. E no século XX já tinha boas previsões de crescimento. Os primeiros animais a chegarem no Pará vieram do Maranhão, entre 1620 e 1680. Foram distribuídos entre Belém e Marajó. Na época, os dois estados faziam parte do mesmo território. A produção de carne é uma das atividades mais exercidas no Brasil. São cerca de 212 milhões de cabeças de gado em quase 200 milhões de hectares de pastagens. 21,6% estão na região norte e o Pará tem 43,4% do rebanho regional. A pecuária de corte está baseada nas regiões sul e sudeste do estado. Juntas, tem 87% do rebanho. Hoje, o Pará tem um rebanho de alta produtividade. A tecnologia é aliada neste processo de produção que vai desde o pequeno produtor até os criadores de rebanho refinado apresentado nas feiras agropecuárias. Outro ponto superado pelo setor é o desmatamento e as queimadas. Desde 2004, houve recuperação das áreas degradadas e o crescimento do rebanho passou a ser mantido com o aumento da produtividade, obtido dentro deste processo. Um estudo chamado Terra Crash aponta a existência de 34 milhões de hectares de pastos limpos e outros 10 milhões de hectares em processo de degradação, dentro de toda a Amazônia Legal. Outra característica do mercado é o crescimento das áreas mais dinâmicas.
em contraste com o declínio das tradicionais áreas produtoras, como o Marajó. Estas pastagens naturais foram a base de sustentação para a produção de carne no Pará. Foi após a construção das rodovias de integração e política de ocupação da Amazônia que a criação se deslocou para as pastagens plantadas. Neste período também houve a evolução nos processos produtivos e até na genética dos animais. Essa evolução fez o Pará deixar de ser importador de carne, passando a exportar boi vivo. Dentro deste contexto, o Estado pôde ser reconhecido em 2014 como área livre de aftosa, ampliando as possibilidades de negócios. Nos últimos anos, o Pará também aumentou a exportação de animais vivos, principalmente para países árabes. Um mercado com riscos ambientais e sociais ainda não calculados. A cidade de São Félix do Xingu, no nordeste do estado, tem o maior rebanho do país. São 2,3 bilhões de animais, ou 1% de todo o gado nacional. A pesquisa sobre a produção da pecuária municipal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, também indica que Marabá ocupa a 5ª colocação no ranking de municípios produtores de bovinos, com mais de 1 milhão de animais. O gado produzido aqui é chamado de boi verde, que come capim o ano todo. Isso o deixa mais competitivo no mercado, por ter baixo custo. Os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins possuem um rebanho bovino próximo de 81 milhões de cabeças, criadas em aproximadamente 71 milhões de hectares de pastagens nativas e cultivadas. A pecuária de corte na Amazônia é um dos principais sistemas produtivos responsáveis pelo desenvolvimento da região, com grande impacto na economia nacional.